Eles diziam que ele era o herói que aquela cidade precisava. Um homem forte, confiante, sempre pronto para salvar o dia. As pessoas confiavam nele sem pensar duas vezes, porque confiar era mais fácil do que questionar. Mas existe uma verdade que poucos querem aceitar. Às vezes, o maior perigo não vem de quem ameaça, vem de quem protege. Enquanto todos aplaudiam suas ações e repetiam seu nome com orgulho, um segredo escuro crescia nas sombras. Um segredo que ele acreditava estar enterrado para sempre. Só que a verdade tem um jeito cruel de voltar à superfície. E quando isso aconteceu, todos perceberam tarde demais que o herói nunca foi exatamente o que parecia. Ele chegou em um momento perfeito. A cidade estava cansada, vulnerável, emocionalmente esgotada. Pequenos crimes aumentavam, o medo circulava em silêncio e a confiança nas autoridades desaparecia aos poucos. Foi nesse vazio que ele surgiu, forte, seguro, com palavras firmes e atitudes rápidas. Ele não prometia mudanças, ele agia. E isso fez toda a diferença. As pessoas começaram a olhar para ele como uma solução viva, alguém que fazia o que ninguém mais fazia. Psicologicamente, isso criou uma ligação imediata. Quando alguém resolve um problema seu cérebro automaticamente associa essa pessoa à segurança. Ele entendia isso perfeitamente. Cada gesto era calculado, mesmo quando parecia espontâneo. Ele ajudava idosos, protegia crianças, enfrentava agressores. Sempre no momento certo. Sempre onde havia mais gente para ver. Nunca pedia dinheiro, nunca pedia favores. Só aceitava gratidão. E gratidão, quando repetida muitas vezes, se transforma em dependência emocional. A cidade começou a depender dele. Quando algo acontecia, as pessoas perguntavam: ele já sabe. Isso é poder. Um poder silencioso, mas profundo. Ele se tornou indispensável. E quando alguém se torna indispensável, começa a ficar acima das regras. Por dentro, ele não se via como manipulador. Ele se via como necessário. Acreditava que sem ele tudo desmoronaria. Esse tipo de pensamento é perigoso, porque transforma erros em justificativa, de crueldade em estratégia. Ele acreditava que algumas verdades precisavam ser escondidas para manter a ordem. Pequenos sinais começaram a surgir. Histórias mal explicadas. Pessoas que mudavam de versão depois de conversar com ele. Problemas que surgiam perto demais de onde ele estava. Mas ninguém queria ver. Questionar o herói significava questionar a própria esperança da cidade. Quem falava demais era rotulado como ingrato. Quem desconfiava era chamado de invejoso. Assim, o silêncio foi se espalhando. Não porque não houvesse dúvidas, mas porque havia medo de ir contra a maioria. Ele percebeu isso rapidamente e passou a usar esse medo a seu favor. Não precisava ameaçar. Bastava sugerir. Bastava olhar. Bastava lembrar as pessoas de tudo o que ele já tinha feito por elas. Psicologicamente, ele criou uma dívida emocional coletiva. Mas nem todos estavam cegos. Um homem comum começou a observar em silêncio. Ele não buscava atenção, não gritava acusações. Apenas lembrava. Lembrava de um caso antigo, um acidente tratado como fatalidade, uma história encerrada rápido demais. O nome do herói aparecia em momentos-chave. Sempre como salvador, sempre como solução. Esse homem começou a juntar peças, datas que não batiam, relatos que mudavam, testemunhas que sumiam da conversa pública, pequenos detalhes ignorados por uma cidade inteira apaixonada por sua própria ilusão. Enquanto isso, o herói sentia algo diferente no ar. Os aplausos continuavam, mas os olhares duravam mais. As perguntas vinham com mais cuidado. O clima de adoração começava a rachar, e pela primeira vez ele sentiu medo. Não medo de perder a vida, mas medo de perder o controle. Ele tentou compensar. Mais ações públicas, mais discursos emocionantes, mais presença. Mas quanto mais ele aparecia, mais visível ficava sua necessidade de ser admirado. E necessidade excessiva sempre denuncia fraqueza. A cidade ainda o chamava de herói. Mas agora, em silêncio, algumas pessoas começavam a se perguntar: e se tudo isso for apenas uma máscara? E máscaras, quando caem, nunca caem devagar. A desconfiança não chegou como um grito, chegou como um sussurro. Um comentário aqui,
Uma pausa estranha ali. Um olhar que já não era tão confiante quanto antes. A cidade ainda sorria para o herói, mas algo tinha mudado. Quando ele falava, as pessoas ouviam, porém agora pensavam depois. E isso era novo, muito novo. O homem que observava em silêncio começou a falar com mais pessoas. Não acusava diretamente, apenas perguntava. Perguntas simples, quase inocentes. Você lembra daquele caso? Não achou estranho como tudo se resolveu rápido. Você já percebeu como ele sempre está por perto? Perguntas não atacam. Elas abrem portas dentro da mente. E quando uma porta se abre, não há como fechá-la do mesmo jeito. Algumas pessoas ficaram na defensiva. Outras riram. Outras fingiram não ouvir. Mas algumas começaram a lembrar. E lembrar dói. Porque lembrar significa admitir que talvez você tenha sido enganado. E o cérebro humano odeia admitir erro. Por isso muitos resistiram. Defender o herói passou a ser uma forma de defender o próprio ego. Mas a verdade não precisa de pressa. Ela apenas precisa de espaço. Arquivos antigos foram revistos. Relatórios esquecidos reapareceram. Testemunhas começaram a se sentir menos sozinhas. Pessoas que antes tinham medo de falar perceberam que não eram as únicas. O padrão começou a ficar claro demais para ser ignorado. O herói não criava problemas diretamente. Ele os direcionava. Ele os controlava. Ele surgia como solução para crises que, de alguma forma, sempre o beneficiavam. Psicologicamente, ele não queria destruição. Ele queria dependência. Porque quando as pessoas dependem de você, elas te perdoam. Elas justificam. Elas protegem. Ele construiu sua imagem como alguém indispensável. E quando alguém se torna indispensável, passa a acreditar que tudo é permitido. Quando confrontado de forma indireta, ele mudou. O sorriso ficou mais tenso, as palavras mais defensivas. Ele começou a se colocar como vítima. Depois de tudo que fiz, essa frase se tornou frequente. Porque manipulação emocional funciona assim. Você lembra as pessoas o quanto elas te devem, até que se sintam culpadas por duvidar. Mas algo já tinha quebrado. A cidade não estava mais unida em admiração. Estava dividida em dúvida. E dúvida é o começo do fim para quem vive de imagem. Quando a verdade começou a se espalhar de verdade, não foi explosiva. Foi silenciosa. Um vídeo antigo. Um depoimento esquecido. Uma conexão óbvia demais para negar. O herói tentou negar. Depois tentou explicar. Depois tentou culpar outros. Mas cada tentativa o afundava mais. Porque agora as pessoas não ouviam com o coração. Ouviam com a razão. O momento mais doloroso não foi quando ele perdeu apoio. Foi quando percebeu que ninguém mais precisava dele. Que a cidade continuava. Que o caos que ele dizia controlar não voltava. Que o medo tinha sido, em parte, criado por ele mesmo. Quando caiu, não houve aplausos nem gritos. Houve silêncio. Um silêncio pesado, cheio de vergonha coletiva. As pessoas não estavam apenas decepcionadas com ele. Estavam decepcionadas consigo mesmas. Porque confiaram demais. Porque pararam de questionar. Porque confundiram carisma com caráter. O herói desapareceu como chegou. Sem cerimônia. Sem glória. Apenas como mais um homem comum, agora visto sem a máscara. E a cidade ficou com uma lição que nunca mais esqueceu. A verdadeira lição desta história é simples, mas difícil de aceitar. Nem todo aquele que ajuda é bom, e nem todo aquele que parece forte merece confiança cega. O ser humano tem uma tendência natural a procurar salvadores, especialmente em momentos de medo e insegurança. Nosso cérebro gosta de respostas rápidas, figuras firmes, pessoas que parecem ter tudo sob controle. Mas é exatamente aí que mora o perigo. Carisma não é caráter. Aparência não é verdade. E boas ações isoladas não apagam intenções erradas escondidas. Quando colocamos alguém num pedestal, paramos de observar seus atos com clareza. Paramos de questionar. E quando o questionamento morre, a manipulação nasce. Essa história nos ensina que questionar não é desrespeito, é maturidade. Duvidar não é ingratidão, é inteligência emocional. Pessoas verdadeiramente boas não têm medo de perguntas, não se ofendem com transparência e não precisam ser idolatradas para continuar fazendo certo.
O maior erro não foi confiar nele. O maior erro foi parar de pensar por conta própria. Porque quando entregamos nosso senso crítico em troca de conforto, damos poder demais a quem pode não merecer. O verdadeiro herói não cria dependência, ele cria consciência. Ele não quer ser seguido cegamente, quer que as pessoas aprendam a andar sozinhas. Que essa história fique como lembrete. Admire, respeite, reconheça, mas nunca desligue sua mente. Porque a verdade sempre aparece. E quando aparece tarde demais, o preço costuma ser muito alto.